de novo, né, tem uma continuidade, né, um tema que a gente vem falando desde ontem. Barros também já comentou alguns pontos que eu vou repetir aqui, Paulo Renato ontem. E antes de iniciar, né, o que a gente estava estudando Barros, né, 5 oitavos, 5 oitavos, né, a gente tem que ter muita cautela, né, de analisar teoria e prática. Tá? Olha, eu sou um professor, né? Nada contra a teoria, pelo contrário. Né? Só que a prática, né, ela impõe restrições. Né? Não que a teoria esteja errada. O que acontece? O Carlos comentou, né, do Laboratório Paulista de Campinas, né, que fez teste na prática, né, prática do mundo real, comparando 3 vezes 5 oitavos com um quarto de onda. Né? Não que a teoria seja errada. Né? A teoria vai me dizer o seguinte: ó, 3 vezes 5 oitavos, por que 5 oitavos? Né? Porque é o máximo de corrente que eu consigo tirar no elemento vertical ou horizontal, né, sem deformar muito o meu bloco de radiação que começa a subir, né, em direção ao ausente, subir para cima, desculpa, o erro de português, né, mas em direção ausente, né. Então, acima de 5 oitavos é o limite. Né? Fora isso, eu vou estar deslocando para o céu, né, eu quero, né, para a comunicação, para o horizonte. Então, 5 oitavos seria o limite, né, para uma dada corrente. Então, eu posso acoplar 5 oitavos, 2 vezes, assim, eu posso acoplar meia onda, mais meia onda, mais meia onda. Onde é que cai a prática? Né? No mundo teórico, né, eu vou estar acoplando 5 oitavos, mais 5 oitavos, né? Cada linha de acoplamento lá tem uma defasagem de 180 graus, né? Minha onda perfeita. Né? Esses elementos de 5 oitavos, na teoria, não se enxergam. Então, eu vou estar somando. Né? Cada aumento de elemento, 3 dBs. Né? Na teoria. Na prática, isso não ocorre, porque o meu acoplamento não vai ser perfeito. Né? Eu tenho perdas, né, por ter a diferença de casamento nesses acoplamentos. Então, no fundo, eu estou gerando complexidade mecânica, né, para ganhar lá 2, 3 dBs, né, talvez, e aumentar 3 vezes o tamanho físico da antena, né, 4 vezes o tamanho físico da antena, e adicionar a linha de acoplamento, né, seja um indutor, seja uma linha física mesmo, né, 180 graus. Então, por isso, né, a teoria está certa. Né, só que na prática, eu não consigo replicar às vezes, né, porque a teoria, lá no modelo, na modelagem computacional, me diz. Né? Então, é essa a questão. Esse que a gente vai ver também, na continuidade, eu foquei, né, não vou falar em linhas, não vou falar em antenas, né, vou falar sobre antenas, né, não é específico sobre antenas, né, nem muito sobre linha, né, mas é essa questão do acoplamento da linha à antena, que foi tema também ontem do Paulo Renato, hoje o Barros aqui fez os comentários, né? Então, mas o que é uma linha de submissão? A gente falou várias vezes, né? O cabo RG 213, o cabo fino RG 58, 59, RG qualquer coisa da vida, né? Mas linha de transmissão é tudo que liga ao meu transmissor, ou receptor, ou minha fonte de onda alternada, a um elemento, né, de conversão, né, da minha linha física para o espaço livre que a gente chama de antena. Pode ser isso aqui, ó, cabo, né, o nosso RG 213, pode ser um cabo rígido, né, que a gente chama de cell flex, né, que normalmente a gente não usa, né, a não ser situações, né, que esse cabo é muito caro, né, o Sérgio deve usar, né, cabo de 3 oitavos, 1 quarto, meia polegada, 7 oitavos, 1 oitavo, né. O preço desse cabo aqui, né, se a gente achar cabo RG 213, né, o cobre está se espalhando, né, e vai continuar assim sempre, né, isso aqui, depois procura um preço, um metro do cabo 7 oitavos, por exemplo, né, e pode piorar, pode ser isso aqui, ó, linha, isso aqui é um cabo coaxial também, vocês nunca tinham falado aqui, uma linha rígida. Quem trabalha na área de broadcast, né, eu trabalhei quase 20 anos, né, na parte de radiodifusão, assim, com Barros, né, desde ondas médias até lá micro-ondas, né, FM, TV. Lá a gente só usa isso aqui, né, linha rígida.
Só que se preparem, né? Vocês vão vender a casa de vocês, o carro de vocês, para comprar uma linha rígida de 20 metros, 30 metros de altura, né, de distância, as conexões. Né? Isso aqui eu não tenho como ligar no PL 259, no conector do HF, né? Nem no conector N. Né? O que eu uso? Adaptadores, né? Conexões, às vezes de cabo de 3 oitavos para 7 oitavos, 3 e 1 oitavo, né? Não sei o que está. Esse aqui é um adaptador. Tem adaptadores como esse aqui, né? Para sair aqui. Tá, eu vou usar uma linha desse tamanho, né? Que custa milhares de reais no metro, para botar um ente na pontazinha, tem que botar um ente, colocar um analisador, né? Fazer medidas, enfim. Em algum momento eu tenho que colocar essa linha no mundo prático, né? De manipulação com instrumentos de medida. Um adaptador desse tipo, dessa linha, né, como esse, né, com saída N, né, que eu comprei nos Estados Unidos, $1.400. O conector. É um preço de um rádio. $1.400, o que eu compro? Eu acho que não cresce. Vai, cara, só o conector. Só o conector. Né? Então, a gente está falando de um mundo diferente, né, nosso, a gente é radioamador. Mesmo que eu tenha estações lá como do Sérgio, do Atilano, do K11M, enfim, estações europeias, né, que vão usar linhas Cellflex, né, como aquelas anteriores, né, não é a nossa realidade. Isso aqui é um cabo coaxial também. Né. Tem uma estação polonesa lá, em ondas longas, né, 1 megawatt de potência. 1 megawatt, né, o Alves comentou, tem que cuidar das tensões, né, corrente elevada, né, tensão elevada. Por que eu uso esse conector aqui, né, um cabo com essa dimensão? Eu não posso botar no RG58 10 kW no HF, no TRF. Né? Ele queima, estoura, de elétron, o cabo pulveriza. Né? Nem o RG transferiza. E aqui também, ó. Isso aqui é um cabo coaxial. Aqui está o vivo, né, a parte central, né, tipo um queijo, uma gaiola, que vai, motores. E por volta, né, linhas. Eu não preciso fechar. Né? Eu estou falando aqui de 225 kHz. Né? Um espaçamento de 10 centímetros é 0,001 lambda. Quase a malha do coaxial da linha 213 para essa frequência aqui. Né? Então, vocês estão lendo linhas de transmissão, né? Não é só o nosso cabo coaxial. Né? Aqui no zoom, né, nessa linha. Uma linha de transmissão de alta tensão também é uma linha. Né? Só que eu vou botar aqui para pegando 60 Hz, 50 Hz, né? Se for logo, né? Isso também tem uma impedância característica. Né? A nossa linha balanceada ajudou muito, e ela está um pouco esquecida, depois eu vou retomar. Né? Antigamente, né, as linhas de TV, fita, né, 300 ohms, o balão, né, adaptador aqui para 75, 4 por 1, né? Mas tudo isso aqui é de distribuição. Né? Ó, uma linha caseira. Né? Cabo coaxial é algo muito recente. Né? A gente tem 60 anos, assim, praticamente, né, de uso mais intensivo, até o pós-guerra, nos 50, 60. Se você pegar todas as imagens lá das QSTs, das CTs, ou dos QSLs antigos, aqui de 1940, só a linha padrão, montada em casa, né? Linha de 300, 450 ohms, 600 ohms. Não existia coaxial, não, muito raro. Né? Olha, um cabo CAT5, CAT6 da Ethernet é uma linha de transmissão também. A gente pode usar o Rafa do ontem, né? A gente está comentando, a gente está alguns tópicos, né? São repetidos aqui. Eu posso usar essa linha, por exemplo, para manter a recepção. Né? Posso mandar tensão para alimentar o amplificador, talvez para marcar uma VI. É uma linha balanceada, por volta de 100 ohms também, né? Blindada, se o carro for blindado. Um cabo de áudio aqui, ó, também é uma linha. Né? Talvez não seja 300 ohms. Essa linha tem por volta de 100, 90, posso torcer, né? Não. A gente teve um rádio amador, né? E onde, né? Só usava fio de luz lá, 1,5, 2 milímetros, torcido, né? Olha, falava de todo mundo. Sim, tem uma perda, né? Esse de elétrico normalmente não é o mais aconselhado em alta frequência, né? Mas funciona. Vocês estão vendo, né? Eu estou no mundo ideal, né?
para um mundo real, né, de baixo custo. Linha de transmissão também pode ser rígida, como essa aqui, de micro-ondas, né? Microstrip, line, né? Eu vou fazer no circuito impresso, vou traçar as linhas, né? Mas isso é para micro-ondas, lâmpada muito pequenininha, né? Seções adaptadoras, né? Linha de 50, 100 ohms, 75 ohms, né? Circuito de micro-ondas isso. Isso também é uma linha. E tem um condutor central, não tem, só tem a malha. Ó, essas linhas não tem, ó, não tem o vivo. Entendeu o vivo? Não é uma caixa, é uma linha. É uma guia de onda. Quando eu vou subindo mais ainda a frequência, gigahertz, eu já consigo confinar o meu campo eletromagnético num recinto fechado, que a gente chama de cavidade. Pode ser quadrada, retangular, redonda. Né? Enfim, posso torcer um pouquinho ela. Né? Às vezes até outra posição. Mas a Maria é uma linha de transmissão também. É o mesmo princípio. Né? A gente vai falar aqui de um cabo coaxial. Isso tem uma impedância, tem uma perda, né? Tem uma parte complexa, uma parte real. Né? Lembrando a carta do Smith. Isso aqui é uma guia de onda para o HF. Não posso usar guia de onda. Aquele radiotelescópio lá de agressivo que colapsou, né, operava lá em 400 MHz, né, dos iluminadores, né, usava guia de onda com essa aqui. Né. Não era um cabo coaxial. Né. Tá. A pergunta é: essa aqui cabo de iluminadeira? Né? É muita conversa. Né. Tem. Antes a gente tem que definir o que é um cabo. O Barros apresentou um desenho muito parecido com esse, né? Isso aqui é uma representação simplificada de uma linha de transmissão real. Não se assuste de novo, né? Na teoria e na prática também, uma linha é isso. Né? É uma linha. Eu posso representar ela no circuito elétrico equivalente desse tipo. Ela tem uma indutância, né, associada, toda a linha tem isso. Tem uma resistência aqui, né, ômica, né, do material, condutor, fio. Tem uma capacitância também, impedância associada. E tem aqui meu G, que eu já falei hoje, né, não é uma condutância, né, inverso da resistência. Normalmente, né, isso aqui está ligado com o dielétrico. Né, dielétrico. O R e o G está ligado com as perdas. Inclusive, quando a gente calcula, né, simplifica, linhas ideais sem perdas, né, isso aqui aparece e fica só impedância do cabo, fica raiz de L sobre C. Mas, quando a linha é real, eu tenho que levar em conta isso aqui, tenho que levar em conta isso aqui. Por isso que existem aquelas linhas rígidas, né, que custam R$1.000, R$2.000 um metro, né, porque reduz isso aqui, principalmente reduz isso aqui. Nunca vou conseguir reduzir o C e o L, mas eu vou tentar eliminar as perdas. De novo, a mesma figura do anterior, né? Qual é o papel da linha? Acoplar, né? Acoplar inteiro. Tá. Teoria, prática. Né? Bem, como é que eu ligo, né? Acoplo o meu transmissor, a minha antena? Tem que usar uma linha, normalmente. De novo, o que eu vou comentar aqui rapidamente hoje é com foco no radioamadorismo. Né? Eu não tenho como gastar, né, R$200.000 no sistema de linha rígida. Eu esqueci de comentar também que as linhas, os conectores, tem esses parafusinhos que eu tiro. Você sabe o que é isso aí? Tipo um tampão pressurizado. Essas linhas são pressurizadas, né? Às vezes eu retiro até o ar e coloco nitrogênio, né, para eliminar oxidações. São linhas pressurizadas. Não vou fazer isso na minha casa, né, não vou gastar. Então, eu estou pensando também em operação multibanda, né, um sistema que usa essa linha, agora é uma frequência única. Né, um canal de TV digital, uma FM, né, com 100 kW. Né. Mesmo multibanda, né, se fosse uma única banda, eu tenho a banda de 80 metros, por exemplo. Ela tem 10% de range de variação de frequência.
5, se eu pensar 3, no meio da banda, né? Agora aumentou, né? Mas 13.500 é 4 megas, né? Eu tenho 10% de pressão, uma pressão muito grande. Restrições físicas, né? Não posso colocar lá uma torre de 100, 200 metros de altura, né? Talvez nem passar uma linha desse tipo, né? Né? E o mais importante isso aqui, ó, né? Ninguém vai vender a casa, né? Vender o carro, tudo para colocar uma linha que vai me dar uma diferença entre meio DD, um DD e meio, né? Um circuito inteiro. Né? Mais do que isso, uma história das 5 oitavos, né? A gente também precisa se livrar, antes de tudo, né, dos mitos e falácias. Então, existe muito. Eu ouvi falar, ontem o Paulo comentou, tem que ser meia onda. Né? Carro sempre tem que ser meia onda. Olha, se eu fosse pensar nisso, né, então eu vou botar um comprimento extra, uma linha de transmissão que custa R$1.000, R$2.000 o metro, né, para cumprir meia onda, é o luxo. Não. Né? Minha onda funciona quando eu quero ver o que realmente está se passando na antena, lá na conta, e a gente viu que minha onda ela reproduz, né, fielmente o que ocorre, né, em múltiplos pares de meia onda. Né? Por exemplo, né? Olha, a antena tem que ter ROI sempre de 1 por 1 para arranjar eficientemente. Né? Bem, eu vou procurar isso sempre, né? Mas nem sempre 1 por 1 significa que ela está funcionando bem. O exemplo da água no cabo, né? Olha, estou com 1 por 1 de 80, de 3.500 a 4 MHz. Olha, uma coisa que está acontecendo. Um outro exemplo, tá? O Miguel está lá na ilha, botou uma vertical, né? 1 quarto de onda, aí colocou 3 radiais, 4 radiais no sol. Né? Na beira da praia, lá, a gente mediu lá com um medidor de ROI, né? Um ponteirinho, 1 por 1. Mas ele tem fio, tem espaço. Não, vou botar 120 radiais na vertical. Colocou, tinha 4, tinha 3, né? Tá, 1 por 1. Colocou lá 120 radiais. Foi medir a ROI. 2 por 1. 1.8 por 1. Piorou a antena? Não. Né? O que aconteceu? Que uma vertical com 120 radiais, ela funciona com impedância mais baixa. A sua impedância. Ficou lá com 33, 36 ohms. Com 4 radiais, ficou próximo de 50. Né? O conjugado, né, complexo, né, a parte R, a parte J, ficou o módulo aqui lá, mais ou menos 50 ohms. O que você prefere? O 1 por 1, com 4 radiais, ou 1.5, 1.8, 2 por 1, com 120 radiais? Né? Na realidade, o que está acontecendo? Eu estou esquentando o solo próximo de 4 radiais. Né? Tem perda. Né? Tem perda. Essa diferença, né, vai para aquecimento do solo, né? Retorna. Mas com 120 radiais eu vou ganhar lá 13 vezes mais. Né? Eu estou deixando de perder para o solo. Então, nem sempre, né, ROI baixa significa boa eficiência em radiação. Né? Cada ROI de potência refletida é um ROI que deixa, é um watt, para cada 1 watt de potência refletida, 1 watt que deixa desejado. Não é verdade isso. Né? Ó, a potência, né, que retorna vai ser convertida em calor no meu rádio. O rádio não aquece mais ou menos. Né? Essa potência ela retorna também. Né? O que pode acontecer é mudar, né, a impedância, um rádio, né, a saída do amplificador lá, do meu transmissor. Não é simplesmente 50 ohms, tem um circuito, né, tem lá um fio que passa abaixo, o acoplamento do fio com o transmissor, com a válvula também, né, tem um componente, um conjugado complexo, né, isso vai esquentar talvez lá o indutor, o capacitor, pode estourar e pode queimar, mas não vai gerar calor. Né. Olha, uma antena deve ser alimentada sempre com meio múltiplo de neon, não é verdade. Por exemplo, só para calibrar. Calibrar. Né? Se a distância é a mesma, minha onda, eu vou substituir minha onda. Né? Enfim. Aí, interessante que a meia onda, esse cabo de meia onda, pode ser 50 ohms, pode ser 55, 100 ohms, não precisa ser exatamente do sensor traseiro. Qualquer múltiplo, qualquer impedância de meia onda, né, se não tiver muita perda, a antena linha deve ter a mesma impedância. Não. Às vezes, justamente
faço minhas adaptadoras, né? Vou adaptar. Um transmissor de 50 ohms deve ser sempre conectado em cabo de 50 ohms. Olha, se eu tenho uma linha de baixa perda de 75, né, o cabo daquele cell-flat, eu uso o cell-flat para dar ROI 1.3, 1.4, isso é insignificante, né, não muda nada. Então, tudo isso é falso. Né? Tudo é falso. Né? Então, onde é que começa a boa parte desses mitos? Aqui, ó. Né? Isso aqui. Né? Isso também é recente, esse cabo coaxial relativamente recente, né? A gente tem algumas décadas, né, o uso mais difundido. Medidor de ROI não é algo tão recente assim também. Né? É algo recente, né? Se pensar que a gente está usando o RF, né, radiomodelismo, há 100 anos. Né? Então, boa parte começa nessa questão aqui. Ó. O que a gente mede, na verdade? Mede tensão. É um medidor de tensão. O Arros apresentou aí o medidor de corrente. A gente está muito mais preocupado com a corrente do que com a tensão ao longo da linha. Né? Então, ele mede tensão. Né? Então, correto é errado a gente falar ROI. Né? A gente usa V, né, de tensão. Tensão de ondas estacionárias, que é correto. E no fundo, né, ele converte essa tensão em potência do jogo, uma cartinha, para medir tensão, que não é o melhor indicador de desempenho de antena, longe disso. Um outro exemplo, a estação de ondas médias, nem tem medidor de ROI, tem um operímetro, né, corrente, né, não há sintonia, né, caixa de sintonia, e isso a gente se perdeu, né, antigamente estudava muito medidor de corrente, que é o que realmente converte em potência, em energia radiada. A ROI pode dar várias coisas. Na combinação, pode até crescer a potência, né? Aparentemente, a marcação humana refletiva, direta. E eu tenho, meu rádio está inteiro de 100 mais para 150, 120. Mas na verdade, estou vendo uma soma aqui de tensões ao longo da linha. Né? Então, o medidor de onda estacionária, como a gente conhece hoje e usa, né? Foi difundido, é anos 50. Né? Collins. Tá? Então, o que a gente fazia antes era medir corrente. Né? E onda estacionária, né, a velhinha, quase todos os gráficos aqui são do roadbook, né, ou antena book. Né? Então, para cada, olha só, né? Onda estacionária, quando eu falo, o que é uma ROI 2 por 1, 1 por 1, 3 por 1? É a relação de potência que está sendo refletida. Potência direta. Né? Aqui tanto faz de watt, quilowatt. Ó, tem 100 watts. Né? Para uma ROI de 2 para 1, aqui, qual é a potência refletida? Não tinha nem a 10. Né? 2 para 1. Mas a gente se assusta, 1 por 3 lá, já vai desligando rádio. Né? Isso não tem a ver com 1. Né? Como é que se media antes? Né? E eu aconselho que vocês retomem, né? O mesmo circuitinho do barro, né? Tentem medir corrente. Corrente é o melhor indicador de desempenho de antena. Por quê? Ela vai me dar a melhor transferência, né, de potência do meu rádio no meu sistema irradiante. Como é que eu vou calcular um medidor de corrente no cabo coaxial, por exemplo? Né? Olha, eu posso fazer uma caixinha adaptadora, dos conectores, ou posso até, dependendo, se eu vou para a RF, né? Olha, tira um pouquinho da capa, né? Tira o vidro para fora, uma malha lá e conecta aqui, né, nesse circuitinho, né, antigamente um medidor, né, de corrente. Né. Então, qualquer circuito que converta aqui, né, um transformador de impedância, um transformador, na verdade, né, vai levar aqui a tensão, converte para corrente aqui, retifica e coloca no medidor. Melhor indicador, né, corrente. Tá? E ele é indicativo, né? Aumentou a corrente, eu sei que o sistema passa a potência do sistema irradiante, né? O que não ocorre com a ROI. Né? Nem sempre ROI baixa significa sistema bom. E aqui eu trago uma figura, né, talvez lá do capial, o MS, né? Apareceu um SD, né? Aparecia muito nas antenas do retangular, né? E olha só, aqui é o circuitinho, né? Para disse alegre, né? Divertido, função de cadeira. E olha só, como é que media a corrente, que é uma lâmpada ligada na linha paralela. Já funciona, porque ó, parece que está em curto, não, aqui passa corrente, né? Então está medindo a diferença aqui de tensão que gera
corrente, né? Usou o resistor aqui, ó, medindo a corrente sobre o resistor que é o pedaço do fio. E a lâmpada se sintoniza, a lâmpada que saiu. Então, olha só, é algo que a gente se perdeu, né? Se livrar dos mitos e falácias, né? Usar dentro das nossas possibilidades, né, a linha com a menor perda possível. Né? Conselho, tem um cabo RG58. Consegui um cabo, uma TV a cabo, né, cell flex de 75 ohms, né, um cabo lá de 1 polegada. Qual que eu vou usar? Mas esse é 75. O RG58 é 51. Não, use o melhor cabo. Né? Aquela diferença, 75 para 50, é desprezível, ainda mais para HF. Né? Menor perda possível, né? Porque, ó, meu R e meu G. Né? Aqui, ó, também lá no Redbook, né? Tem uma tabela, né? Várias aproximações, né, de perda em função da frequência. Né? Aquele caminho bem fininho, RG74, que é bom, né, para uso. Eu uso ele. Né? Para um morro, esse é um morro, né? Meu QRP, né? 5 metros de cabo, de bolinho, né? O cabo fica no meu bolso, né? 5 metros de cabo no meu bolso, enrolado, não pesa nada, só que olha a perda dele. Para perder 3 EDs aqui, ó, em 40 metros, claro, não vai fazer diferença. Né? Não estou falando de uso profissional, né? Ninguém vai botar 1 kW, 10 kW na RG 74. Né? Mas se eu puder usar uma linha rígida, né, de 7/8, vou usar uma linha rígida, olha só a diferença. E aqui, ó, as linhas paralelas, né, linha aberta, muito baixa perda, né, muito baixa perda. Mais um efeito que acontece, né, pensando no acoplamento do transmissor com antena, que a linha não é só a perda da linha que aparece aqui no gráfico. Isso aqui. Eu tenho que somar também a perda que são descasamento. Né? Se ela não estiver totalmente casada, né, com a antena, vai acontecer uma sobreposição de perdas. Né? É a perda da linha totalmente casada, né, no ideal, mais a perda causada pela relação de outros estacionários. Né? Pode ser pouco ou não. Né? Como é que eu calculo esse B? Ó, eu pego lá daquele gráfico anterior, qual seria para uma dada distância de linha, né, com de linha, a perda da linha quando ela estivesse casada, né, olha aqui, vejo qual é a minha ROI e somo. Ó, uma linha de UDP de perda, que algo fácil, né? Ó, se tiver uma ROI de 2, 0,2 dB de perda adicional. Nada, né? Olha, se 1 dB, ninguém consegue perceber. 1 dB, ninguém consegue perceber. 1 dB, de novo, né, aparece do barro. 1 dB pode ser potência áudio, né, expressão visual. Né, 1 dB. O nosso sistema auditivo e visual tem uma faixa dinâmica de 50 dB. Algo incrível. Né. Rádio, né, então eu estou escutando, eu não consigo perceber que 1 dB é o linear da percepção humana. 1 dB é quase que imperceptível. Então tem que somar. Né? Olha só, mas isso é pouco de ROI relativamente baixa. Né? Eu vou subindo, uma ROI de 20, ó, e a minha linha do dB, ó, já vai me dar 6, 7, 8 dB de perda. Aí sim, né? ROI muito alta é um desastre, né? Porque eu vou somar a linha mais a perda. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, também. Não se preocupe com os cálculos. Né? Algo que factível, né? Ou seja, olha, só tem um espaço para mão de bola. Né? Eu penso o seguinte, tá, ouvi a palestra aqui na semana do Rafael, do Paulo Renato, do Barros, vi que tem aquele gráfico lá da perda, tá, vou colocar um RG 313, uma de polo de 30 metros, comprimento, e acho que eu vou conseguir falar em todos os banhos com isso. Será? Vamos ver o que acontece. Puxei lá, uma de polo horizontal, perfeito, aqui com baixa perda, 15 metros cada lado, 15 metros de altura, né? Ideal. Vou usar 30 metros de cabo RG13, com boa qualidade, né? Eu quero ver como é que essa antena se comporta, né, em 80 metros. Tá? A gente sabe que em 80 deveria ter uma dipolo com mais ou menos minha onda, né, 40 metros. A gente está lá em 30, vai funcionar bem. Né? Por que escolher 30? É um valor intermediário, né? Não é nem muito pequeno, nem muito grande.
deve funcionar bem em 80, deve funcionar bem em 40, né? O ponto ótimo, 30 metros, vai ser 60, vai ser mais de 5 metros, mais ou menos, 50 metros. Mas tá. Vou calcular lá no legal, lá a impedância, ou no NEC. Ó, essa antena, essas condições de solo médio também, impedância da antena, 28 ohms, parte resistiva, parte reativa, 800 ohms. Capacitiva, né? Menos lá. Perda de retorno, que a gente viu antes, né? Calcula aqui, ó, pelo Z de entrada, o Z da linha, esse 50 ohms, né? Então, aqui a ROI também está relacionada com a perda de retorno, com o efeito de pressão. O que vai acontecer? Isso aqui. Qual é a ROI dessa antena? Nessas condições? 457. 457. Meu ponteiro, no médio, vai lá. Quer dizer, às vezes no mundo real, também não vai lá no grupo, porque vai ver que tem tanta perda, né, que não tem energia mínima, que é suficiente para levar ele lá para baixo. ROI de quase 500. Né? Isso é real, né? Isso não é. Né? E isso a gente pode até. Tem lá no antena book, né? Ó, essa mesma antena, né, 30 metros de comprimento de polo a 15 metros de altura. Como é que ela se comporta de 1 até 30 metros? Assim, ó, olha só. 1 mega, ela vai ter parte, aqui a parte resistiva, a parte real do monte, aqui a parte reativa. Ela começa lá com um R reativo, um J reativo, menos 5.000, e 2 ohms aqui, 1 ohm. 1 ohm de parte resistiva, 2 mega, 3 mega, 4. Aqui está a ressonância, olha só. A ressonância dessa antena, né, ela por volta de 4 pouco, né, megahertz. Não é 50 ohms, é o 73, mais alguma coisinha. Né? Não é 50 ohms. E vai subindo. Então, vai subindo, em 9, 10. Chega de novo, ó, em ressonância aqui, por volta de 9,5. Isso que é ressonância, tudo mantém. Só que não é 50 ohms. É 1000 ohms. Transferência de potência baixíssima. Volta a descer, volta a subir, 12 mega, descer 10, 11, 12, 13 aqui, mais ou menos. Ó, volta a ressonância de novo, vai fazer essa volta, 9 mega. Assim que ela se comporta. Né? O polo, nesse comprimento. Eu vou conseguir radiar alguma coisa? Eu vou receber alguma coisa? Vamos calcular. A parte A, a parte B. A parte A está aqui, ó, pega a tabela. Handbook, Book, RG 213, ó, aqui. 80 metros, 3,5, ó, aqui, qual é a perda? 0,3 dB. É baixinho, né? Deve irradiar. Só que a outra parte dela, eu vou ter que somar, eu calculei, né? Não tem nem gráfico, eu estou fazendo os cálculos. Né? Calculando a parte B, né? Em função do descasamento, 20 dBs, 100 vezes. Tá, ou seja, tem que somar a parte A com a parte B, quase 21 dBs. Né? Isso em potência significa que se eu lançar 100 watts no meu rádio, lá na ponta da antena vai chegar só 0,8 watts. É a mesma coisa do sinal recebido. Né? Quem tem SDR de faixa ampla, né, que consegue enxergar 8, 10 MHz de banda, né, se colocar essa antena, aqui vai ver lá em 5 MHz, bem clarinho, depois ficar escuro. Né? É a perda. Aqui, ó, 20 dBs, 21 dBs de perda. Né? E agora, se eu substituir essa minha linha, vou tirar o RG 213, colocar um cabo de 450 ohms, ó, feito em casa, aqui, um cano de. O que eu uso para fazer linha aberta? Aqueles aquecimentos de piscina térmica, sabe aquelas? São as placas cheias de tubinho, tem proteção UV, né? Pode faltar, vai durar 10, 15 anos, é leve, né? Não é condutor para rede, eu uso esses tubinhos aí de aquecimento de piscina. Uma placa custa 100 e poucos reais, dá para fazer 500 metros de linha aberta, compre de vidro, né? Faça um grupo, vamos substituir o cabo pela linha. Não vou mudar, a antena continua a mesma, não vai ser boa, né? Só que a perda do acoplamento vai reduzir. Né? Ao invés de uma ROI de 500, né, 400 e pouco, minha ROI vai para 5. Né? E a perda total, o que vai ser? Né?
né, a soma do casamento, uma linha aberta em 3,5 MHz, uma configuração lá de 400 ohms, 450, um cabo 2,5 milímetros, tem quase 0 dB, 0,1 arredondando. Olha para o total, 0,26 mais 0,05, 2,3 dB. Ainda, vou perder quase metade da potência, né? Mas não é lá o 90%, 99% da perda de potência. Funciona, né? Lembrando que o cabo, meu rendimento era nem 1%. Aqui é quase 60%. A antena não mudou, continua não adequada, né? Mas já também melhor. Exemplo, né, de uso, de novo, né, por que se usa, né, ou alguns ainda usam, né, linha aberta. Esse cara aqui, alguém já ouviu falar dele, apareceu em 2017, né, no Norte, GB3, NoxX. Ele fechou mais de 300 países, usando só, no máximo, 1 watt de potência. 1 watt de potência, né, com antena de linha aberta, tinha várias peças na linha dele, a antena dele, né, com linha de tecido aqui, acoplador, rádio, tudo caseiro, né. Quase normal, né? 300 países com 1 watt, no máximo, né? Linha aberta. Esse cara aqui, vocês conhecem? Ouviu falar nele? Ele tem 150 países. 150 eu faço no final de semana, né? Ele usa linha aberta. Aí 150 países é barbado. Mas é em 70 centímetros. 150 países em 4,2, reflexão lá. E não usando nenhum contato de modo de só CW. Olha aqui, antena dele. 16 reais. Aqui tem a ver com linha aberta. Todas alimentadas com linha aberta. De polo, né? Complemento delta, linha aberta, tudo linha aberta. Só tem cabo de flex, né? Que alimenta inteiro, o conjunto. Mas é linha aberta. Ela é muito menos crítica, né? Inclusive, uma frequência, né? Porque também tem um mito. Não, linha aberta não funciona a 10 metros, assim. Não dá para usar porque ela acaba ficando desbalanceada, irradia. Olha, o cara tem 150 países em 432 MB, né? O HF. Medidor, né? A gente também pode fazer medidor balanceado para medir corrente. Né? Só que eu vou duplicar, né? São 32 linhas, 2 medidores. Isso também é bom para ver a simetria, né, o balanço dos dois medidores devem marcar a mesma corrente. Então, qualquer efeito de proximidade com metais, né? Estou terminando com o poder. Então, usar a linha com a menor perda possível. A linha aberta, a gente tem que pensar em revisitá-la, né, novamente, né, trazer para uso. Vai ser montar em casa. Usar acoplador. Né? Bem, um rádio, né, mesmo que uma voz de 3x1, 4x1 não baixe tanto assim a eficiência, né? Normalmente os equipamentos modernos eles reduzem a potência, né, para se proteger. Então, se eu colocar um acoplador, eu vou conseguir. Eu não estou mudando a antena, claro. A antena continua sendo igual, né? Está mascarando, né? Só que consigo eu emitir, né, com a potência máxima do rádio, né, nessas situações de voz um pouquinho mais elevada, né? Só que cuidado, né? Um acoplador com baixa perda. Né? Isso também eu consigo medir, né, com os lineares. Existe muito acoplador que eu que esse, né? Ele até acopla, mas tem perda de 2, 3 vezes no acoplador. Né? Então a gente está se enganando, né? Conseguir 1 por 1 de todas as bandas. Sim, mas o acoplador está lá em 10 metros, passa em 3 vezes, metade da potência que o acoplador. Né? Enfim, a questão do balão também que dito ontem, né? E eu também, né, coloco aqui o bloco do João, né, excelente. Assimetrias, eu não falo de balanceado, desbalanceado, né? Eu gosto de falar desse método. Porque mesmo a dipolo, que é balanceada, uma linha paralela, que é balanceada, pode possuir assimetrias, né? E eu ter modo conduzido nessas linhas. Então, é melhor falar em assimetria. Né? Como é que eu faço um balão, né? Ou também um choque, né? Enfim, isso foi discussão ontem. Com o núcleo torante ferrite, tem que cuidar, né? A permeabilidade, cuidar com a potência. Um cabo enrolado, né, já é uma boa fonte de reatância. Né? Cuidado com o número de voltas. Né? Cada número de voltas tem uma reatância ótima em função da frequência.
quanto maior a frequência, né, menor o número de voltas, menor o diâmetro. Aquilo que eu comentei ontem, é só uma linha, um cabo, né, um fio parte de onda aqui em volta, né, por fora da malha, né, ligado no vivo, já mata boa parte dessas correntes de modo comum. Né. Tem várias soluções de correção, né, para a simetria, né, e era isso. Né, então, experimentem. Obrigado. Bom, pessoal, nós temos que dar uma acelerada, porque aqui tem hora para fechar. A gente tem mais coisas para ver. Então, algumas palestras a gente vai cortar as perguntas. Bom dia, parabéns, Bruno e Igor. Eu comprei um acoplador e depois um colega nosso chegou e disse: não, eu tinha que comprar um para colocar lá em cima da antena, não junto com o aparelho. Né? E aí eu vi também notícias aleatórias nesse sentido. Né? Jogo fora, compro outro, também assim, o que eu faço? Por favor. Obrigado. Ó, o ideal, até para eliminar a perda por descalamento, é colocar junto à antena. Quanto mais próximo, melhor. Mas nem sempre é possível. Mas eu pego multibanda, né? Como é que eu vou lá mexer no meu computador lá no topo da torre, no topo do mastro? Né? Mas, cada situação, a resposta depende. Né? O ideal é junto à antena. O que a gente falou de polo não tem 50 ohms na horizontal. A gente até faz ver invertido, por que faz invertido? Porque eu reduzo, né, a impedância dela, e caso ela dá um por um, mas ela perde rendimento. Eu prefiro botar, se puder, ela horizontal, mesmo que não dê um por um. Mas eu poderia compensar esse descartamento por 75 mais alguma coisa com cabo de 50, botando o circuito LC, né, capacitor, motor, ajuste, já sai um por um. E aí, para manter o hospital com errado nos 3 TCC, poderia ser. Sim. Temos mais 2 palestras e estamos chegando às 11 horas, então acho que a gente vai puxar o horário. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Eu até teria, mas não sei se é do tempo, depois eu converso. Tá bom.